Quem foi o bárbaro que humilhou Roma? Ele cresceu servindo Roma, mas quando chegou diante dos portões da cidade eterna, fez algo que não acontecia havia quase 800 anos. Hoje eu vou te contar a história do rei bárbaro que liderou seu povo até o coração do império e ousou colocar Roma de joelhos. É baseado neste livro de Mário Curtis Giordano. Seu nome era Alarico e sua história mudaria para sempre o destino do Império Romano. No vídeo anterior, vimos os amigos deuses de Roma desaparecerem lentamente enquanto o cristianismo se tornava a nova força espiritual do Império. Vimos uma civilização que parecia eterna abandonar tradições centenárias e tentar reinventar sua própria identidade. Mas enquanto Roma olhava para dentro, tentando decidir no que acreditar, algo muito mais perigoso acontecia além das suas fronteiras. Povos inteiros estavam se movendo. Nações inteiras estavam fugindo. E entre elas estava um grupo que mudaria para sempre a história do mundo. Sim, do mundo. Os godos. O povo que décadas depois faria algo considerado impossível: invadir Roma, saquear Roma e mostrar ao mundo que o império não era mais invencível. Mas existe um detalhe que quase ninguém conta. Os godos não começaram como inimigos de Roma. Na verdade, eles pediram ajuda, pediram abrigo, pediram asilo e receberam em troca humilhação, fome e traição. Esta é a história de como Roma criou o seu próprio pesadelo e de como um jovem soldado chamado Alarico transformou séculos de ressentimento na vingança mais simbólica da antiguidade. Antes de entender Alarico, precisamos entender seu povo. Os godos aparecem nos registros romanos como um dos grandes povos germânicos da antiguidade. Sua origem exata ainda é debatida pelos historiadores. Mas uma das teorias mais aceitas aponta para o norte da Europa, provavelmente regiões ligadas à Escandinávia, de onde teriam iniciado uma longa migração rumo ao sul ao longo de muitos séculos. Eles não eram um único povo homogêneo, eram uma confederação de tribos, clãs e guerreiros unidos por laços culturais, tradições e liderança militar. Com o tempo, os grupos que mais tarde seriam chamados de visigodos e ostrogodos se estabeleceram em regiões próximas ao Mar Negro, muito perto das fronteiras romanas. Foi então que os romanos começaram a chamá-los de uma palavra que atravessaria os séculos: bárbaros. Hoje usamos esse termo para definir alguém violento, cruel ou sem civilização, mas originalmente o significado era diferente. Para gregos e romanos, bárbaro era simplesmente aquele que não falava sua língua. Os sons dos idiomas estrangeiros pareciam algo como bar, 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 uma fala incompreensível. Com o tempo, a palavra deixou de significar apenas estrangeiro. Passou a significar inferior, incivilizado, perigoso. Era assim que muitos romanos enxergavam os povos além das fronteiras. Mas a realidade era bem mais complexa. Os chamados bárbaros possuíam leis, tradições, lideranças, religião e estruturas sociais próprias. E muitos deles admiravam Roma, comercializavam com Roma,
serviam no exército romano. Alguns até se convertiam ao cristianismo. Durante muito tempo, a relação foi uma mistura de guerra e cooperação, até que surgiu uma ameaça capaz de assustar tanto romanos quanto godos, os hunos. Vindos das estepes da Ásia, eles surgiram como uma tempestade impossível de conter. E merece um vídeo somente falando sobre eles, que vai ser o nosso próximo assunto. Montados em cavalos velozes, especialistas em arco e flecha e em ataques relâmpagos, os hunos avançaram destruindo tudo pelo caminho. Eles não estavam interessados em negociar, não estavam interessados em coexistir, estavam conquistando. E foi justamente essa invasão que mudou o destino dos godos. A pressão dos hunos tornou-se tão brutal que milhares de famílias começaram a fugir em direção ao rio Danúbio. Do outro lado estava Roma, o maior império da terra, o lugar que parecia seguro. Os líderes godos tomaram então uma decisão histórica: pedir asilo aos romanos. Eles não chegaram exigindo terras, não chegaram declarando guerra, chegaram implorando por proteção. Roma aceitou, pelo menos oficialmente. Os imperadores perceberam que podiam transformar aqueles refugiados em algo útil. Novos agricultores, novos contribuintes, novos soldados. Parecia uma negociação vantajosa para ambos os lados. Mas a realidade foi muito diferente. Os governadores encarregados de receber os godos enxergaram uma oportunidade de enriquecimento. Os alimentos prometidos não chegavam. Os suprimentos eram desviados. A corrupção era gigantesca. Há relatos de famílias desesperadas trocando os próprios filhos por comida. Imagine a situação. Você foge de um invasor brutal, atravessa um grande rio acreditando que encontrou salvação e descobre que está sendo explorado por aqueles que prometeram ajudar. Mas isso era apenas o começo. Os romanos também impuseram condições extremamente pesadas. Entre elas, a exigência de que muitos jovens godos servissem como soldados do império. Na prática, famílias inteiras eram obrigadas a entregar seus filhos para lutar pelas legiões. Filhos que muitas vezes jamais voltavam. Além disso, os tributos exigidos tornavam a sobrevivência cada vez mais difícil. A fome aumentava, o ressentimento aumentava, a humilhação aumentava. E Roma parecia não perceber que estava criando um barril de pólvora. E então veio a explosão. Os godos se rebelaram, a guerra começou. E em 378 aconteceu um dos maiores desastres militares da história romana, a Batalha de Adrianópolis. O imperador Valente decidiu enfrentar os godos acreditando que conquistaria uma vitória rápida. O resultado foi devastador. O exército romano foi destruído. O próprio imperador morreu em combate. Foi um choque gigantesco. Durante séculos, Roma havia derrotado reis, impérios e civilizações inteiras. Agora, um grupo de refugiados havia derrotado um imperador. Muitos historiadores enxergam esse momento como o início do verdadeiro declínio do Império Romano. Depois da batalha, Roma percebeu que precisava mudar de estratégia. Se não podia destruir os godos, talvez pudesse integrá-los. Tratados foram assinados, terras foram concedidas. Milhares de guerreiros godos passaram a servir oficialmente no exército romano. E é nesse contexto que surge o personagem principal da nossa história, Alarico. Durante anos, Alarico lutou por Roma, vestiu armaduras romanas, seguiu generais romanos, derramou sangue em guerras romanas. Mas, apesar de tudo isso, continuava sendo visto como um bárbaro, como alguém inferior.
como alguém que jamais seria verdadeiramente aceito. E essa sensação se espalhava por todo o seu povo. Os godos lutavam, os godos morriam, os godos protegiam fronteiras, mas as recompensas prometidas raramente chegavam. Os cargos importantes continuavam reservados aos romanos. O respeito continuava reservado aos romanos. A confiança continuava reservada aos romanos. Alarico observava tudo isso, e cada campanha militar aumentava sua convicção de que Roma jamais trataria os godos como iguais. Quando o imperador Teodósio morreu em 395, o equilíbrio que ainda existia começou a desmoronar. Os acordos foram enfraquecidos, as promessas foram esquecidas e a situação dos godos piorou novamente. Foi nesse contexto que Alarico decidiu agir. Primeiro, ele tentou negociar, depois pressionar, depois exigir. Durante anos, sua intenção não era destruir, era obter reconhecimento, terras, segurança para o seu povo, uma posição legítima dentro do império. Mas Roma continuava recusando. A cada negativa, a distância entre os dois lados aumentava, até que não restou mais espaço para negociação. Então aconteceu algo que ninguém imaginava. Alarico marchou contra Roma, a própria Roma, a cidade que durante séculos havia dominado o mundo conhecido, a cidade que parecia eterna. Em agosto de 410, os portões finalmente foram abertos, provavelmente por um aliado de Alarico que já estava do outro lado. E os homens de Alarico entraram. Pela primeira vez em quase 800 anos, Roma era saqueada por um inimigo estrangeiro. O choque psicológico foi gigantesco. Mesmo aqueles que viviam longe da cidade sentiram que uma era estava terminando. O mundo parecia diferente. Se Roma podia cair, qualquer coisa podia acontecer. Mas existe uma ironia impressionante nessa história. Alarico não era um conquistador estrangeiro vindo de terras desconhecidas. Ele era produto da própria política romana. Foi Roma quem recebeu os godos. Foi Roma quem os explorou, quem os humilhou, quem os ignorou. E foi Roma quem transformou um aliado em inimigo. Quando as chamas iluminaram a noite daquela cidade lendária, não era apenas uma derrota militar. Era o resultado de décadas de erros acumulados. O império que governava o mundo já não conseguia governar a si mesmo. E o mais impressionante é que o pior estava por vir, porque os godos haviam mostrado que Roma podia sangrar. Mas existia um povo capaz de fazer até mesmo os godos sentirem. Os mesmos guerreiros que os haviam empurrado para dentro das fronteiras romanas. Os mesmos cavaleiros que pareciam surgir do nada e desaparecer como fantasmas. Os hunos. E entre eles surgiria um nome que atravessaria os séculos. Um homem que aterrorizaria reis, imperadores e exércitos inteiros. Átila. Mas essa é uma história tão extraordinária que merece um vídeo exclusivo. Se você gostou deste episódio, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém apaixonado por história. E no próximo vídeo, vamos acompanhar a ascensão daquele que ficou conhecido como o flagelo de Deus. A história de Átila, o homem que fez até Roma tremer. Nos vemos no próximo capítulo.